Olá pessoal, mais um estudinho aí de matemática. Eu vou fazer a parte 4 agora, que é, eu estou dividindo os vídeos em partes para eles não ficarem muito extensos, né? Então eu estou fazendo aqui a correção da prova de transferência externa da FUVEST. Se você está numa universidade e você quer passar para a USP, então você pode fazer essa. Bom, exercício 52, ele deu esse limite e diz que esse limite vale 8. Aí ele quer saber o valor dessa expressão aqui. Ora, se aqui ele está falando que o limite é 8, quer dizer que se eu substituir o x por menos 1, a resposta vai dar 8. Portanto, eu substituí o menos 1 onde tinha o x, certo? E isso é igual a 8. Bom, fazendo essa conta aí, chegamos em r ao cubo mais 2r2 mais 3 sobre 2r2 mais 2 igual a 8. Ora, mas observem que se eu colocar o 2 em evidência aqui, né, então vai ficar R2 mais 1. Ou seja, eu já estou calculando esse resultado. Né? Então, esse 2 que sobra vai vir para cá e a resposta é 16. Tá ok? Multiplicando em cruz, aí você observa, então. Esse cara aqui vai ser 16 vezes esse passa dividindo, acabou o problema. Logo, a resposta é 16. Número 53. Ele deu um logaritmo, ok? E disse que a função logarítmica tem que variar entre 0 e 1. Bom, então o que eu fiz? Eu peguei o logaritmo de que número dá 0 na base 2? Ora, é o logaritmo de 1. E o logaritmo de que número na base 2 que dá 1? Ora, é o logaritmo de 2. Ora, portanto, eu posso escrever perfeitamente essa expressão aqui por essa daqui. Certo? Muito bem. A base é um número maior que 1, então essa desigualdade toda fica valendo quando eu eliminar o logaritmo, né? Então aí eu fico com 1 menor que isso aqui, menor que 2. Então basta resolver isso aqui, tá ok? Muito bem, primeiro eu vou fazer então esse aqui maior que 1. Então vamos resolver. Primeiro temos que colocar a desigualdade com 0. Então passando 1 para o lado de lá, temos isso. Achando o MMC, vamos chegar nesse ponto aqui, 4x mais 3 sobre x menos 3 maior que 0. Ok? Basta multiplicar isso aqui por 1. Ora, agora eu vou fazer o jogo de sinal aqui para ver onde é maior que 0. Então, menos 3 quartos é a raiz do primeiro e 3 é a raiz do segundo. Então, todas as duas funções aqui são crescentes, então é menos antes e mais depois. Menos antes e mais depois. Fazendo o joguinho de sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Ora, como eu quero maior que 0, então vai ser antes de menos 3 quartos e depois de 3. Bom, vamos fazer agora o outro lado. 5x sobre x menos 3 menor que 2. Bom, fazendo a mesma coisa, né? Passando 2 para a esquerda e colocando 0 do lado direito. Achando o MMC, chegamos nessa conclusão aqui. Ora, observe que as duas funções continuam sendo crescentes, né? Então eu vou fazer o jogo de sinais aqui, né? Menos 2 é a raiz de cima, 3 é a raiz de baixo. Como eu quero menor que 0, então x tem que estar entre menos 2 e 3. Tá ok? Então, na realidade, agora eu tenho que fazer uma interseção dessa jogada, né? Então, qual é a interseção? Então, veja que menos 2 está antes de menos 3 quartos. E a resposta tem que estar antes de menos 3 quartos. Mas ela tem que estar depois de menos 2. Portanto, vai variar de menos 2 até menos 3 quartos. Bom, nesse exercício eu tenho uma curva do terceiro grau. E aqui eu tenho a equação da reta de uma tangente a essa curva. Lembrando também que quando você acha a derivada de uma curva, você está achando o quê? Exatamente o coeficiente angular da reta que tangencia a curva naquele ponto, né?
Então, esta reta, por exemplo, ela tem coeficiente angular 2. Quer dizer que a derivada dessa função, em algum momento, ela vai ser igual a 2, para eu ter essa tangente aqui. Então, eu vou derivar a função f, vamos ficar com isso aí. E vou igualar a 2, evidentemente. Aí, passando o 2 para a esquerda, igualamos a 0, fazemos o Bhaskara e encontramos 1 e 1/3. Então, isso quer dizer o quê? Que nesses valores de x, né, a reta está tangenciando a curva. Então, nesses valores de x, tanto a curva quanto a reta têm o mesmo valor de y. Portanto, eu vou igualar os dois, então. Então, peguei a curva, igualei a reta. E agora, eu vou substituir para o x igual a 1 e ver o que acontece. Então, no momento que eu substituo 1 desse lado e desse lado, eu chego à conclusão que alfa vale menos 2/3. Para x igual a 1/3, eu vou substituir e alfa será menos 22/7. Ok? Então, para esses dois valores aí, a função do terceiro grau terá o A ou o alfa, no caso, aí, não sei, tanto faz. Poderá ser esses dois valores, tá certo? Bom, um outro de integral, e diz o seguinte, que beta é um número estritamente positivo e a função f é par. Okay? Então, se a integral do menos beta até o beta for igual a 100, quanto vai ser do zero até o beta dessa mesma função? Quanto vai ser? Bom, aqui é o seguinte, como a função é par, o eixo y passa a ser o quê? Um eixo de simetria. Então, a mesma área que tem do lado esquerdo de y vai ter do lado direito de y. Perfeito? Então, quando eu calculo de menos b até beta, de menos beta até beta, e dá 100, ora, o zero é exatamente no eixo de simetria. Então, portanto, deverá dar metade, 50. Né? Então, essa aqui poderia resolver rapidinho dessa forma aí, né? Ok? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver braçal, vamos ver. Ora, então aqui está dizendo o seguinte, se f é par, então a integral gerará uma função g de x que vai ser ímpar. Né? Por exemplo, uma função par pode ser x ao quadrado, por exemplo. A hora que você integrar, vai virar x ao cubo, sobre 3, né, no caso. Então vai ser uma função ímpar. Se a função fosse cosseno de x também é uma função par. Isso quer dizer que a integral, né? A integral vai ser seno, e seno é uma função ímpar, né? Então eu tenho esses dois exemplos aí para mostrar para vocês, né? Agora, o importante é o seguinte, que a função, que é o resultado da integral, o g de zero dela vai ser zero, não é verdade? Né? Porque a hora que eu botar zero aqui, vai dar zero. A hora que eu botar zero aqui, vai dar zero. Né? Então, sempre g de zero de uma função ímpar vai ser zero. Tá, ok? A função par também, né? Muito bem. Então, vamos lá. Integral de menos beta até beta da função f de x vai ser a função g de x variando de menos beta até beta. Ora, isso aqui vai ser g de beta menos g de menos beta. Ora, mas g de menos beta é exatamente igual a g de beta. Ou melhor, menos g de beta. Porque g é uma função ímpar. Uma função ímpar, né, ela é igual a menos o valor da função par. Né? Então, g de menos beta vai ser exatamente igual a g de beta. Então, eu vou ter 2g de beta, que é igual a 100, daí g de beta vale 50. Ora, mas eu ainda não calculei o que foi pedido, que é de 0 a beta. Ora, quando eu fizer de 0 a beta, vai ser a própria função g de 0 a beta. Então, vai ficar g de beta menos g de 0.
Mas g de 0 a gente sabe que é 0. Então a resposta é g de beta. Mas g de beta é 50. Pronto, então g de beta realmente é 50, ou seja, é a metade do valor dado aqui, conforme eu disse no início. Próximo. Bom, aqui ele já deu uma curva só graficamente, tá ok? E ela falou que vai variando de 0 até 8 o seu domínio. É uma função contínua. E aqui ele deu as integrais de cada região. Então, de 0 a 4, essa área aqui vale 3. De 4 a 6, essa área aqui vale menos 4, porque está na parte inferior do gráfico. De 6 a 7, vale 5, que está aqui. E de 7 a 8, vale menos 2. Bom, no momento que eu estou fazendo a integral de 0 até 8 da função modular de x menos a própria função, que é essa que está aqui, né? Então, eu posso separar as duas, né? Então, fica integral do módulo de f de x e integral de f de x. Bom, mas vamos lembrar o seguinte, de 0 a 4, a função modular é a própria função. Portanto, o resultado dela é igual. Ou seja, vai ser 3. De 4 a 6, a função modular seria aqui para cima. Tá ok? Sendo aqui para cima, o valor é positivo. Portanto, vai ser menos a integral da função. Ou seja, vai ser 4. E a mesma coisa de 6 a 7 e de 7 a 8. Né? De 7 a 8 também vai ser o contrário, né? Vai ser positivo. Bom, com isso, eu vou ter as funções modulares, vai ser tudo mais, e menos as funções, a integral da função normal, que vai ser com o seu respectivo valor aritmético, né? Portanto, a resposta vai dar 12. Valeu, então.